Como superar o vício das redes sociais? É sobre esse assunto que eu vou falar hoje. Sempre que eu trago esse assunto aqui no canal, redes sociais, vocês sempre gostam, sempre interagem. Mas antes, eu quero me apresentar, eu me chamo Maria Gama e fico muito feliz em te ter por aqui. Já estou aqui com o meu cafezinho, que é de lei, para a gente bater um papo, para me contar um pouco dessa jornada, né? Desse processo que eu passei para me desviciar das redes sociais. Se você é assim, que a última coisa que você vê é o seu celular antes de dormir e é a primeira coisa que você olha, que você pega, é o seu celular, é as redes sociais, com certeza você também pode estar nesse loop de vício, né? Essa necessidade de pertencer a algo que de verdade não faz, não agrega à sua vida. Por muito tempo eu passei este período, né, os meus dias ali rolando feed, entrando de stories em stories e vendo qual era assim a demanda, era uma necessidade de estar presente, de estar olhando, uma curiosidade de saber um pouco mais da vida do outro, como se isso fosse mudar definitivamente a minha vida. Mas isso não ocorria. O que acontecia é que eu procrastinava as minhas coisas, o que era realmente importante para mim, e no final do dia eu estava ali com um saldo negativo, que eu mesma me culpava por não ter feito o que eu precisava fazer e ter gastado horas do meu dia ali, rolando feed, vendo stories, tendo essa necessidade de ficar dando uma olhada, procurando uma dica, olhando uma inspiração e no fundo nada disso estava sendo utilizado. Eu só estava gastando, né, o meu tempo que é escasso e valioso. Quando eu entendi que eu precisava realmente romper essa barreira, romper esse vício, romper esse ciclo, eu comecei a falar que não, eu não vou precisar sair porque eu sou resistente, então eu vou somente excluir o aplicativo e vou ficar sem mexer. E assim, no final do dia, eu abaixo o aplicativo novamente e torno a mexer. Porém, essa sequência não foi decisiva porque eu sempre estava abaixando o aplicativo. Então, eu infelizmente não fui forte o suficiente para, né, dar esse comando para mim mesmo e ficar sem o aplicativo. Então, todas as horas que eu queria dar uma olhadinha, eu ia lá e abaixava o aplicativo novamente. Porém, eu via que eu entrava naquele loop novamente de procrastinação e de insatisfação. Era como se todo mundo tivesse progredindo, todo mundo tivesse evoluindo e eu estava ali parada, estática. Então eu decidi que eu precisava fazer algo por mim e romper definitivamente esse ciclo, né? Esse hábito que eu tinha. Então eu decidi fazer um detox. Eu falei, não, eu vou fazer um detox, eu vou ficar uma semana sem as redes sociais. E literalmente foi isso que ocorreu. Eu fiquei uma semana sem as redes sociais. E eu me senti como se eu precisasse, sabe? Sabe quando você respira um ar fresco, você começa a ter um tempo maior, você desacelera a sua vida, você fica com menos ansiedade, menos aquela vontade de ficar olhando, procurando, achando algo, você começa a viver a vida de uma maneira mais leve, sem acelerar, sem precisar, né, registrar todos os momentos da sua vida. Então foi uma semana de muito aprendizado. Porém, eu tornei a voltar para as redes sociais, principalmente o Instagram, que era o meu maior foco. Só que eu vi que eu não conseguia romper, eu não conseguia utilizar ali de uma maneira que trouxesse benefícios para mim de uma maneira saudável. Então, quando eu analisei o tempo de hora que eu ficava ali, né, nas redes sociais durante o dia, eu vi que eu estava gastando muito do meu tempo.
Então, eu decidi fazer não uma semana, mas um mês de detox das redes sociais. Um mês eu entendi muita coisa. Eu fiquei realmente desligada. Eu excluí o aplicativo e decidi substituir em coisas que pudesse frutificar na minha vida. Então, eu fiz uma lista de pendências que eu tinha e fui checando ali, comecei a criar ali um hábito mais saudável, um hábito, né, de ter um tempo mais de qualidade com Deus, de orar, um tempo de leitura, um tempo de exercício, de me dedicar. Então, eu comecei a fazer essas demandas, substituindo, né, esse tempo que eu passava nas redes sociais. Que sim, eu tinha passado um mês longe, né, das redes sociais. E aquelas pessoas, né, aqueles amigos que curtiam, que comentavam, que interagiam, pouquíssimos eu posso contar aqui na minha mão sentiram a falta de mim e me mandaram uma mensagem para saber se estava tudo bem, se tinha ocorrido alguma coisa. Pouquíssimos. E eu vi que eu tinha muitos amigos, mas no fundo, de verdade, eu não tinha quase nada. Eu tinha só aqueles mesmo pontuais que tiveram a sensibilidade e sentiram, né, a falta, não só por curiosidade, que me quis mandar uma mensagem e saber realmente se estava tudo bem, se eu estava passando por algum processo e se eu precisava de ajuda. Mas é difícil, né? Eu percebi que me desligando, né, deste um mês, eu vi realmente o que eu estava preservando, né, cultivando. E no fundo não era nada ali verdadeiro, sólido, porque tudo era muito aparente. Tornei novamente, depois desse um mês, eu não postava mais nada. Então eu perdi meio a vontade de ficar mostrando a minha vida devido, né, a essas interações que no fundo, era mais só de curiosidade e querer mais saber sobre a minha vida. Então eu decidi que eu não iria postar. Então eu não postava, eu não fazia stories, porém eu ainda assim consumia. E aí eu consumia bastante porque eu era meio que invisível, né? Então, como eu não aparecia, eu só ia consumindo e gastando novamente o meu tempo. E quando eu deparei que eu não queria mais viver nesse loop de bem-estar e voltar de novo para aquilo, eu achei que era necessário eu me afastar por um tempo indeterminado. Quando eu olhei para o meu feed, eu vi que eu tinha fotos lindas, em lugares lindos, editadas, né? Com as minhas melhores posições, mas dentro de mim eu estava em um âmbito muito de insatisfação. No meu auge da procrastinação. Então, eu olhar para aquele feed me transmitia ser uma pessoa que no fundo, eu não era. Então, eu achei que era necessário eu realmente me afastar, sem um tempo para voltar. E sim, eu ia vendo um dia de cada vez, e se houvesse uma necessidade, e se fosse o caso, nada me impediria de voltar às redes sociais. Mas eu saí e sabe o que é engraçado? Quando eu saí ali em torno de 2 a 3 de janeiro e eu recebi algumas mensagens de pessoas querendo entender porque como eu saí, né, a minha foto sumiu e tudo mais, e eu simplesmente não fiz um detox, né, não excluí o aplicativo, literalmente eu saí das redes sociais. E muitas pessoas vieram, né, me mandaram mensagem porque achavam que eu tinha ganhado na loteria. Por isso que eu tava, né, tinha sumido das redes sociais, né, devido à mega da virada. As pessoas acreditavam que eu tinha recebido esse prêmio e tava me esquivando, né, me excluindo, me saindo mesmo das redes sociais por esse motivo. Mas não, eu tava saindo por mim mesmo, porque eu merecia vivenciar uma vida nova. Eu precisava desse passo de coragem
e assumir realmente todos os meus medos, as minhas fraquezas e combater os meus vícios e ir de encontro às minhas virtudes. Um dia de cada vez. Quando eu saí, eu não falei que nunca mais eu ia voltar. Eu fui vivendo. Você está neste período e você quer romper esse loop de vício, essa necessidade de estar ali, de estar olhando, de gastar o seu tempo, o seu recurso mais escasso do mundo é o seu tempo. É muito valioso para você ir lá e gastar ele em uma coisa que não vai te frutificar. Você olhar a vida dos outros que não estão nem aí para você, que mal sabe que você existe. Então, não faça isso. Faça um detox, experimente você vivenciar, entender como é a vida da ponte para lá, como é da ponte para lá, como é viver, né, sem estar necessitado, ligado ali às suas redes sociais. Comece a cultivar virtudes para você, virtudes para a sua vida. Se desafie, experimente. Eu tenho certeza que você vai ter saldos muito positivos e lições muito valiosas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não saia daqui antes de se inscrever. Já deixa o seu like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!